Shalom Adonai! Nós estamos aqui nesse momento, nessa tarde, mais um momento juntos aqui no nosso canal, nesse tempo de reflexão, aqui no canal A Rota da Teologia. Rota Teologia é um canal com a proposta de sempre trazer a você o melhor do pensar teológico, né? A reflexão teológica, a conciliação do pensamento teológico em uma transdisciplinaridade, em um diálogo em que a teologia faz com outras disciplinas, outros pressupostos que dialogam com ela no aspecto do âmbito científico. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento ainda, sobre o termo Tzedaká, que é justamente o termo usado para justiça, né? Justiça, retidão, né? E esse é um termo muito latente, muito pertinente ao contexto social hebraico, até o contexto que eu vou dizer mais um pouquinho à frente, de vivência, de prática, né, hebraica no aspecto não só judiciário, mas no aspecto até da própria estrutura de vida social que se propõe e que era proposto dentro do contexto israelita, tá? Era quase que algo assim, vamos dizer, injetado, inserido na mente, na convivência, na realidade de diálogo, de conversa, de convívio, de cogitação, de, de qualquer que fosse o prospecto social e religioso, tinha esse termo TCAK sempre inserido, sempre sendo questionado, provocado e mencionado e cobrado, né? Então a justiça, num sentido amplo do termo, o termo no sentido de não só ser justo, mas andar justamente. E esse andar justamente tem uma promessa de relacionada com prosperidade e com uma vida próspera, né? Esse era o sentido aplicativo, ser justo para ter uma vida próspera, ser justo para ter um resultado, ser justo para conquistar um alvo, ser justo para poder desenvolver e cumprir todos os projetos que estão estabelecidos em sua vida, não é? E aí é interessante falar que o próprio Código Hammurabi, né? O próprio Código de Hammurabi, ele que era um código relacionado ao contexto, vamos dizer assim, social israelita, por ser um código que também, em alguns aspectos, os judeus procuravam adequar ou praticar ou extrair alguns pontos para desenvolver, sociabilizar e até, vamos dizer assim, inserir no seu contexto legal de leis, né? Nós podemos ver que o próprio Código de Hammurabi, ali na sua introdução, ele vai dizer o quê? Vai proclamar no seu prólogo, conforme aqui está proposto pelo livro de Teologia Bíblica do Antigo Testamento do Antônio Kuning, né? Que é justamente o que? Hammurabi, o pastor, tá? Encarregado pelo Deus Elinho. Sou aquele que faz transbordar abundância e riqueza, que na abundância faz crescer uma série de coisas para Nifur, gerado por Sim, o Deus da lua e da justiça, que trouxe prosperidade a Ur, fundei o direito e a justiça na linguagem da terra para fomentar a prosperidade do povo. Então, o prólogo do Código de Hammurabi, do rei Hammurabi, tinha esse sentido de trazer para os seus súditos que a justiça que ele estava cobrando e que todas as normas e que todas as prescrições de lei que ele estava ali inserindo naquele código seriam com o intuito único de exaltar as divindades a qual eles tinham por deuses e também de conceder
a esse povo e aos seus súditos uma vida de tranquilidade, uma vida de segurança, uma vida de estabilidade socioeconômica, uma vida de prosperidade familiar, uma vida de saúde. Então, todo o contexto desse código estava muito relacionado a uma pauta ética, né? Ela tinha um viés totalmente ético, normativo, e com isso a sociabilização não só daquele contexto de Ur era voltado justamente a seguir e observar e estar dentro dessa proposta do Código de Hammurabi. Então os caldeus eles eram observantes e assim tinham uma observância rigorosa desse código, porque para eles, assim procedendo, alcançariam a vida de justiça e estariam efetivados em uma vida de justiça, né? Estariam complementando toda a praticidade de atos que resultassem justiça. Justiça essa não no aspecto jurídico, mas no aspecto de proteção, de segurança, de estabilidade socioeconômica, protetiva, amparadora, no aspecto até que podemos dizer do âmbito familiar e do âmbito emocional. Agora, quando os judeus, a partir do momento em que eles fazem a aliança com Deus, Berit, e que é ali apresentado por Moisés os estatutos da aliança, e mais tarde a lei moral, a lei mosaica, que era, vamos dizer assim, o código sinaítico, né? Todo o contexto, o conjunto de leis extraídas ou provenientes do Sinai, ou seja, da aliança assinalada e autenticada e firmada entre Israel e Yahvé e Yahvé e Israel. Agora é interessante que era cobrado e o grande viés, a grande causa-efeito que estava dentro do sentido aplicativo do código sinaítico ou do código do Sinai, justamente era o que? Dentro do contexto do decálogo, da efetividade do decálogo. Era uma vida justa para a libertação, para a redenção de Israel, para a prosperidade de Israel, para que tudo Israel viesse a ser bom, viesse a estar bem, que os judeus tivessem uma vida de plausibilidade, efetividade, prosperidade, fecundidade, aonde o sentido de TCK teria um âmbito muito mais relacionado ao ou correlacionado ao termo tzadka, que é o termo utilizado para salvação em um âmbito de soteria veterotestamentária ou de um âmbito salvífico veterotestamentário, que estava relacionado à libertação, que estava relacionado à redenção, a um resgate, a uma oportunização de uma libertação social, de uma redenção religiosa, no sentido de uma aproximação e uma intimidade e uma vinculação do sagrado com o terreno, do terreno com o sagrado, ou seja, da matéria, do material, do efêmero, do passageiro, do terrestre, do povo
para com o sagrado, com Deus, com o celeste, com o espiritual, com o transcendente, com o Criador, com aquele que rege, que conduz e que tem e tinha Israel na palma das suas mãos, que tinha estabelecido o Berite, a aliança fundamentadora de uma conciliação, a aliança fundamentadora de uma vinculação, a aliança fundamentadora de um relacionamento, relacionamento com causa, efeito e com consequências e com resultados pautados em TCAK, em justiça, em atos de justiça, em atos que procedessem uma vida justa, de equidade, que resultasse assim na libertação e redenção do povo. Esse era o sentido aplicativo. E aí eu vou mais à frente, e eu gosto muito de trabalhar dentro da teologia do Antigo Testamento com alguns prospectos e pressupostos, e aí vamos ver que também essa exposição ela tem um sentido histórico, religioso e uma avaliação teológica, tá? Que se referia também até, podemos dizer, ao reinado dos Daviditas, ou seja, da dinastia davídica, de todos aqueles que viam da origem, da semente do reino do rei Davi, tá? Sobre Israel. E aí é verdade que isso quer dizer que a realeza do reino do norte, lá de Judá e Efraim, tá? O reino do norte que era, não, o reino do norte que era as 10 tribos, tá? E o reino do sul que era Judá e Efraim, tinha essa cobrança também, seguia esse parâmetro também, e estava mais intensamente ligada a esse parâmetro com uma liderança de viés carismático, onde cobrava do povo um respeito, onde cobrava do povo uma consideração, onde cobrava do povo uma devoção, que aí o resultado era práticas de justiça. E é nisso que se diferenciava, é nisso que se ficava fecundo, latente, visível, perceptível, todo o sentido aplicativo, tá? Do Estado de Israel, da fundação do Estado de Israel, da proposta do Estado de Israel. Contudo, devemos considerar também que o rei de Israel, o rei no aspecto do reino do norte, que no caso o rei que vai inaugurar essa dinastia do reino do norte, tá? Esse conduzir a partir da divisão dos reinos, que é Jeroboão, ele também vai estar empenhado para estabelecer ao seu filho como sucessor, no sentido também de ter gerações que persistam em uma prática voltada aos sentidos que eles defendem como certo, às leis que eles defendem com aplicabilidade de pautada em justiça, em atos que sejam justos para a sociedade. Apesar que o reino do norte está embrenhado em uma idolatria, apesar que o reino do norte está impetrado em uma insubserviência, né? Insubservientes, insubmissos, né? Um povo rebelde, um povo voltado à prática da rebeldia, da rebelião, devido ao exemplo máter que tem a partir do próprio rei, a partir do próprio monarca que é Jeroboão, que conduz o povo a uma prática de opressão, a uma prática de apostasia, não é? Já o reino do sul, Judá e Efraim, nasce dentro de um contexto, vamos dizer assim, mais pautado, mais voltado a uma religiosidade, apesar que Roboão, ele também é um rei mau, Roboão também é um rei opressor, Roboão também é um rei de práticas de injustiça, porém a dinastia que vai dar continuidade ao reino do norte, ou aqueles que estão ou que são da linhagem davídica, os daviditas do reino do norte, serão alguns deles homens que darão
expandirão e impulsionarão o legado davídico, como o caso de Ezequias, como o caso de Asa, Josafá, não é? Homens com um viés, Uzias, homens com viés, Josias, homens com viés de práticas enaltecedores dentro do sentido não só de tzedaká, de justiça, mas no sentido de satya, de libertação e redenção para Israel. Aí vamos ver um pouquinho mais à frente também que algumas das dinastias, né, do Reino do Norte, que são decadentes, causam e vão programar a injustiça e o efeito, a causa-efeito vai ser, claro, a queda, a dissolução de toda essa arrogância em uma queda e um aprisionamento e uma ruína do Reino do Norte quando eles são cativos ou levados cativos para a Síria. Tá? Mas Jerusalém, depois isso já da volta, do retorno, ali pós-exílico da Babilônica, o retorno após o édito de Ciro. Então, ali vem já o início, um sentido mais voltado à reconstrução agora de Jerusalém, como sim cidade de paz, cidade de justiça, cidade de alegria, não é? Uma nova realeza, uma realeza agora onde Javé ou Yavé vai estabelecer ali o seu templo e ali será a cidade de Deus, no sentido do escatom, no sentido da promessa escatológica de uma restauração de aliança, de uma fecundidade deste reino, e esse reino com sentido aplicativo de eternidade, de ser o reino milenial, aonde Messias vai estar assentado no trono de Davi para cumprir a promessa feita a Davi, não é? Da efetividade de permanência eterna desse reinado, né? Da prosperidade eterna desse reinado, da efetividade do reinado de Davi. E aí algo que também quero aqui acrescentar é que dentro de um sentido nós podemos ver que a aplicabilidade dessa realeza está ligado não só à promessa, à aliança, mas está ligado à fidelidade que Davi tem com Deus, e Deus se agrada do sentido de vida, de devoção que Davi procura ter para com Yahvé, e ser o rei de Israel que ou seja, o único, o rei que tem, pode assim, a raiz do reino davídico e da genealogia e da dinastia davídica, que tem uma efetividade, que tem uma prática de vida de uma realeza justa, de uma realeza pautada em paz, de uma realeza voltada em religiosidade, não de aparência, mas de entrega, de devoção, de adoração, de compromisso, de colocar a arca como centro da condutor do exército, porque sempre que o exército de Davi saíam, a arca ia à frente, como símbolo, Deus está à frente das nossas batalhas. Esse é o sentido que Davi quer trazer da efetivação e da aplicabilidade de TCAK dentro da dinastia davídica, dentro do sentido real da dinastia davídica. Então, esse é um sentido soterológico, né? De uma raiz soterológica
dentro do aspecto da teologia bíblica do Antigo Testamento, vinculado à teologia bíblica do Antigo Testamento, com viés sistemático, com viés doutrinário, apontando para a doutrina da salvação, se tornando um protótipo e um pano de fundo histórico para a efetivação soterológica do Messias através da pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, o Soter de Lucas, o Salvador. Certo? Então era esse o sentido, e é esse o sentido que é dado ao termo Tserachá dentro do aspecto da teologia bíblica e da etimologia e da semântica hebraica para o termo e para suas aplicações teológicas no contexto do Antigo Testamento. Era isso que tínhamos para hoje, aqui no seu canal A Rota da Teologia.